da primeira rua. A pergunta é muito rica, né? E mereceria uma tarde, né? Para a gente ser mais sintético. Tem dois pontos importantes. Um, o que era uma estrutura portuária da primeira metade do século XX. Isso é importante, porque o processo de containerização não é só a questão de um artefato técnico, mas é toda uma reorganização das economias de exportação no mundo, né? Então, na verdade, em todo o papel, reafirmação do papel da navegação nos corredores logísticos e tal. Então, o que era um porto nesse período ainda era um porto, digamos, mal comparando no padrão técnico de ocupação territorial do nosso porto da virada do século, né? Ou seja, a concepção visionária de um porto até os anos 40, ela não condiz exatamente com esse constrangimento que é, por exemplo, a CDP, enfim, né? E agora a tua participação no CAP vai ser interessante nesse sentido, né? De ter o dedo nessa ferida, ou seja, de dizer, bom, até que ponto a obsolescência do porto é uma desvantagem ou pode ser um trunfo também, né? Isso pode ser trabalhado. Os portos abrigados, os portos estuarinos, né, que você citou na sua citação, né, eles eram uma tradição desses portos mundiais, né, no padrão, que eu repito, né, final do século XIX até a primeira metade do século XX. Então é muito comum os portos abrigados, de Barcelona, por exemplo, também tem uma característica. Portos de estuário têm um regime de maré um pouco mais suave, etc, etc. Eles eram tecnicamente mais adequados. Então, não à toa tem essa eleição, né, os estuários como locais bons para porto nesse período. O padrão atual rejeita os portos abrigados, né? Então, eles exigem grandes estruturas de dragagem, grandes canais artificiais, grandes movimentações de terra, etc, etc. Toda uma artificialização dessa paisagem que vai fazer com que, por exemplo, um ensaio, enfim, enviado em termos de custo, chegue a falar daquela questão lá de Curuçara, Tijoca, etc, aquela coisa lá para... É uma coisa que custa caríssimo, etc, etc. Uma coisa aventada como se fosse o futuro, que é o Rockport. E estão querendo até fazer em Vila do Conde agora. O Rockport, que é a coisa assim, o porto ele não precisa mais ser abrigado, preferencialmente não deve ser. É um porto de costa livre, direto, né? Ou seja, outro padrão de navegação. O que isso importa no final das contas é o seguinte: a gente não deve lamentar se é obsoleto ou se é moderno. A gente deve reconhecer a questão velha da geografia econômica, né? Quer dizer, como é que o capitalismo no território cria e recria, produz obsolescência e ativa novos espaços, e torna os espaços opacos, e torna outros espaços brilhantes. Como, na verdade, essas obsolescências são produzidas muito rapidamente, né? E ela ativa novas possibilidades em locais onde o sindicalismo é mais fraco, a mão de obra é mais barata. No caso da Europa, áreas, né, do litoral sul da Europa, né? Sul da Itália, que não tinha tradição sindical, não tinha todo aquele oligopólio lá para negociar o custo nas beneficiárias assim, com a pimenta, etc. E como é que a movimentação do Porto de Belém pode ser transformada para esse novo padrão, é sem prejuízo das estruturas internas da cidade. Isso é uma questão séria, né? Agora já está praticamente fechada a questão da relocalização de 2 galpões do Porto, que talvez venham para cá, para o FPA, isso é uma coisa que está sendo discutida. Então a questão é a seguinte: não só ser normativo quanto a viabilidade ou inviabilidade técnica do porto lá do padrãozão velho ou do porto novo, mas discutir quais são os efeitos disso em termos socioeconômicos, né? Ou seja, o porto novo ele é mais isolado da cidade do que aquele porto antigo. Ele tem menos, como dizem economistas, ele internaliza benefícios de uma maneira muito mais cirúrgica, né? E pontual, conectado num trem, num corredor logístico multimodal. Ele é muito mais isolado, ele é um enclave muito mais indivíduo, o porto atual, que os desdobramentos na prostituição, né, nos estivadores, etc., do porto antigo. Né? O atual não, é mais profissionalizado, mais racionalizado, etc. Sobre a questão do áudio, né? Eu acho que várias coisas. Isso é uma provocação interessante pelo seguinte: essa fase do PSDB é emblemática, porque eu acho que depois da ressaca da Sudã, né, isso é uma espécie de outro modelo, né, pelo menos se divulga, né, um outro modelo de surgimento econômico para a região. Nós vamos radicalizar a coisa da terciarização da economia, né, depois da fase dos incentivos, é bem engraçado. E, de fato, a gestão do PSDB marca, pelo menos em alguns povos letônicos, aquele plano de turismo que eles encomendaram bem evidente nisso. É engraçado, porque são povos que têm uma concepção dos anos 60 com essa coisa nova do serviço avançado.
no seguinte sentido: nós vamos aderir não mais à escolha de algumas atividades econômicas para financiar, subsidiar com crédito, nós vamos agora aderir ao modelo do turismo, da hotelaria, das comunicações, chamado serviço avançado, em parte, né, da publicidade, ou então do design, da biojoia, né, do mobiliário e tal. Vamos aderir a essa nova economia. E, na verdade, essas intervenções do PSDB parece que marcam muito essa passagem de modelo de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, é muito emblemático. E, por outro lado, persistem, eles atravessam os perfis ideológicos e se tornam, eles sim, autênticos perfis programáticos das administrações públicas. Então, isso também ajuda, não só porque o governo do Estado atual terminou de construir um organo, não é só isso, mas algumas concepções elas atravessam, né, perfis ideológicos. E, por outro lado, eu acho que a questão é de que, se nós temos as críticas a esse modelo de segmento econômico, cabe colocar outro modelo no lugar ou cabe pensar isso de uma forma um pouco mais transversal? Né? Cabe um modelo de desenvolvimento ou cabe uma revisão das iniciativas até aqui, seja da eleição das boas atividades econômicas, né? Não só a Peru, o Sudão, né? Ou essa questão dos serviços avançados, da revitalização, dos polos turísticos, etc. Eu acho que esse elemento, essa era, né, da FEIPUD é muito rica e dá muito debate, mas eu não acho que ela deixe saudades propriamente. As intervenções estão aí, são usadas e apropriadas de várias formas pelas pessoas, né? Claro, mas eu acho que aquilo é um elemento de reflexão no sentido de pensá-la como estratégia de desenvolvimento econômico. Né? E me parece que a gente não deva colocar outro modelo no lugar, e sim pensar esses processos e como transversalmente nós podemos pensar formas de desenvolvimento regional. Né? Então, adiante. Sobre a pergunta da Cecília, acho que o Portal da Amazônia é o órgão urbano aberto, né, avançando para a periferia próxima, um processo velho da reurbanização capitalista. Nesse sentido, falando estruturalmente, é muito antigo esse processo, se expandir essas reurbanizações. Então, ela chegou aqui na nossa periferia próxima, mais clássica, né, que o Sancler chama de Orla Sul e tal. Então, eu acho que é isso. É um outro tempo, eu acho que ainda não é um outro tempo, é o início de um outro tempo brecado, né, pagou, tem que produto de financiamento, a obra montou e tal. Mas me parece uma coisa interessante a associação entre a macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova e o projeto urbanístico. Dependendo do ambiente onde se estava, quando se divulgava o portal, a macrodrenagem ficava na frente. Não, o VEDET é a macrodrenagem, para pegar o dinheiro, né, do banco. Mas quando era para divulgar para algumas parcelas da população, era a orla, a faixa, a diária, que ficava. Ou seja, existia uma certa inteligência, estratégia de convencimento no sentido de dizer que a macrodrenagem é mais importante que a reurbanização da margem do rio, ou que a margem do rio é mais importante que a macrodrenagem. Então é um outro momento no sentido da gente pensar como o nosso ribeirinho é, nesse sentido, maldito. Né? Ou seja, a imagem, esse perfil identitário inventado, né, construído com qualquer um, claro, com toda identidade cultural, né? Mas ele tem essa polaridade. Então, na verdade, ali naquele ponto onde o ribeirinho é baixado, ele é rejeitado ou ele é apropriado no sentido visual. Né? A fotografia, eu só me lembrei daquela coisa da Sharon Zane falando lá de Los Angeles, não sei o quê, que ela diz assim, bom, uma coisa que eu tinha falado desde antes, a história vira um glacê, né, interessante para se capitalizar em cima dessas intervenções novas. Então, todas elas precisam ter história, inclusive as que não têm nenhuma. Elas têm que inventar alguma para si. Então, ela compara assim, Boston, tem lá o seu Oregon, né? Ou cidades, enfim, antigas americanas, que têm alguma história, elas colocam a sua história, né, em Nova Orleans, aquela senhora, tipo a nossa Índia aqui na estação da Idoca, ela tem uma baiana lá dentro, né? Aquela coisa, aquela comida com os crustáceos e tal. E quem não tem história inventa a sua, né? Inventa onde é o pueblo espanhol, faz lá um parque temático. Ela brinca com isso, né? Ou você faz as paisagens do poder, quem faz o espaço histórico faz museu, quem não tem história faz Disneylândia. Né? Então todo mundo tem que ter a sua, mesmo que seja tirada da cartola. Né? Sobre a ideia de apropriação, é aquela coisa da aplicação do marxismo no planejamento urbano. Mas a apropriação da terra, quem tem direito, quem se apropria, quem tem a posse, mas também a apropriação que está relacionada com o modo de produção, com as formas de reprodução social que advém da proximidade com a água. Navegar, pescar, se transportar, consumir visualmente, se conectar, né? A apropriação conceitualmente nesse sentido. E, bom, a Gorete falou uma pergunta que eu acho que é muito naturalizando, muito adequada.
E acho que foi só. Obrigado.